Alô, bom dia, estamos de volta nessa sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, está começando a fase mais terrível da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso porque o país invadido está ficando sem soldados. E aí? Bem, aí, ficar sem soldados é um problema direto para a OTAN. Isso obriga a OTAN a enviar soldados de outros países, de seus países membros. Bem, o problema é que, ao fazê-lo, esses países membros da OTAN que estão enviando soldados para a Ucrânia se tornam, evidentemente, alvos da Rússia. E o primeiro alvo da Rússia, desses países da OTAN, é a França. Sim. O War News trouxe hoje uma matéria que está realmente preocupando, pelo menos deveria preocupar todo o Ocidente. A matéria diz que as relações entre Rússia e França apresentam agora uma acentuada deterioração após o ataque russo a uma base mercenária em Kharkiv, que matou mais de 60 pessoas e feriu pelo menos 20 soldados. Entre os soldados mortos haviam muitos franceses. É claro que é aí que a coisa fica tensa, porque, segundo a Rússia, os franceses não eram mercenários, mas soldados regulares do exército francês. Além de soldados regulares, Moscou considera que também oficiais, forças especiais, conselheiros, etc., foram enviados à Ucrânia em nome do governo francês. Isso também explica o seu grande número num local específico em Kharkiv e não nas linhas de frente de guerra. Ato contínuo, Moscou convocou o embaixador francês na Rússia para uma audiência no Ministério dos Negócios Exteriores. Segundo o Kremlin, o embaixador francês precisa dar explicações do porquê existe um número sem precedentes de soldados franceses entre os mortos em Kharkiv. Paris refutou as alegações russas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da França disse que a França está, sim, ajudando a Ucrânia, mas apenas com fornecimento de equipamento militar e treinamento militar. Isso em total conformidade com o direito internacional, na sua batalha para defender a soberania ucraniana, sua independência e integridade territorial. Essa é a nota do Ministério das Relações Exteriores da França. Há também um acréscimo nessa nota. A França não tem mercenários, nem na Ucrânia, nem em qualquer outro lugar, ao contrário de alguns outros, acrescentou a nota. Alguns outros aqui, a nota está se referindo à própria Rússia, que tem, sim, mercenários, pelo menos o grupo Wagner, o mais notório grupo que fornece mercenários à Rússia em vários países, como, por exemplo, na Síria, mas também estão lá na Ucrânia. A nota, então, portanto, não é, digamos, nenhuma explicação temerosa. A França diz que está apenas fornecendo treinamento e material e quem tem mercenários é a Rússia. Isso, evidentemente, não vai ajudar no conflito. Além disso, um ex-funcionário da CIA, Scott Ritter, ex-funcionário da CIA e ex-inspetor de armas da ONU, complicou ainda mais a situação da França quando disse a Sputnik que nem todos os soldados franceses são mercenários. Tal comentário revela essencialmente o envolvimento direto do Ocidente nas batalhas com as forças russas, que resulta, entre outras coisas, da escassez do exército ucraniano, mas também do grande impacto que uma derrota na guerra pela aquisição da Ucrânia terá para a OTAN, informou. De acordo com Ritter, os serviços de inteligência russos sabiam que os militares franceses estavam naquele local específico em Kharkiv. Isso mostra, segundo ele, que a Rússia tomou uma decisão. Todos que estão lutando na Ucrânia, independentemente da nacionalidade, são agora alvos de Moscou. Isso ele disse com muita ênfase. A conclusão mais ampla é claramente que a Rússia está agora na fase final de extermínio das forças armadas ucranianas, disse ele. Isso significa que todos são alvos: o exército ucraniano, os mercenários estrangeiros e qualquer militar da OTAN.
Segundo a War News, este ataque marca uma mudança no conflito ucraniano que se agravou em fevereiro de 2022, quando uma onda de mercenários americanos, norte-americanos e da Europa juntou-se à chamada Legião Estrangeira de Kiev. Ritter conclui dizendo que, com promessas de benefícios econômicos significativos, prestei pouca atenção aos avisos da Rússia de que mercenários estrangeiros seriam um alvo. Bem, então está aí. Isso explica também um pouco do porquê ter vazado um documento das Forças Armadas da Bundeswehr, as Forças Armadas alemãs, dizendo que a Alemanha estava assim se preparando para uma guerra com a Rússia. É claro que, na medida em que a Ucrânia vai ficando sem soldados, esses soldados precisam ser substituídos por membros da OTAN, porque uma derrota da Ucrânia significará, claro, uma derrota de todo o Ocidente, ou especificamente da OTAN. E aí eu preciso ler alguns comentários bastante ginasianos que dizem o seguinte: como um documento secreto vai vazar? Se era secreto, não podia vazar. Pois é, eu digo ginasiana porque é aquela história. Quem não passou pela situação constrangedora de ver um segredo de família espalhar-se pela família? É aquela história. Uma tia liga para um sobrinho ou uma sobrinha e diz: olha, eu tenho um segredo, eu preciso me abrir com alguém, mas é um segredo, não espalhe para ninguém, ok? Não, claro que não, tia, pode falar. Pois é, 10 minutos depois, toda a família está sabendo, não é? Assim é também entre as nações. Documentos ultra secretos são secretos até que alguém vaze, e tem sempre alguém disposto a fazer com que o documento se torne conhecido do público. É da humanidade, não é não? Pois é. Então é claro que existia sim um documento, e existe um documento alemão, se dizendo ou fazendo alusão a isso. Haverá um momento em que teremos todos que participar dessa guerra, enviando soldados. Outro detalhe dessa guerra, pelo menos aquele que ficou mais fortemente gravado na minha memória, foi logo depois da invasão russa, quando uma coluna imensa de tanques russos estacionou a 15 minutos de Kiev. A coluna estava apenas esperando uma ordem do Kremlin para invadir, para tomar a capital ucraniana. Inexplicavelmente, algum tempo depois, a coluna voltou para a região do Donbás. Isso rendeu muitas críticas a Putin dentro da Rússia. Nós podíamos ter vencido a guerra imediatamente e agora, ao recuarmos, colocamos os nossos soldados como alvo. Sim, morreram muitos soldados naquele recuo. É bom lembrar. Porém, Putin tinha um plano. Ele não queria tomar Kiev e acabar imediatamente com a festa. Ele queria, sim, exterminar os soldados ucranianos. Uma vez que a Ucrânia sente falta agora de soldados, evidentemente que o pedido de Zelensky para a OTAN é que a OTAN não envia apenas armas e dinheiro, mas aquilo que é essencial numa guerra. E essa fase está começando agora, a fase que poucos previram. A Rússia não estava querendo anexar o território ucraniano. A Rússia estava querendo fazer uma limpeza na Ucrânia, para depois, a partir da Ucrânia, encarar todo o Ocidente ou toda a OTAN, com pretensões, claro, de chegar em toda a Europa, mais cedo ou mais tarde, com suas gigantescas colunas. Não faltam atores para esse espetáculo tenebroso. A França, quem o diga, mas também o Reino Unido, a Alemanha, enfim, outros países, até que os Estados Unidos acabem se envolvendo também diretamente no conflito, porque até agora os americanos não enviaram tropas regulares para a Ucrânia, mas em algum momento provavelmente terão que fazê-lo. E aí? Bem, aí temos sim um espetáculo muito parecido, ou teremos um espetáculo muito parecido com a Segunda Guerra Mundial na Europa. Bem, tem outra notícia aqui digna de nota. No começo dessa semana eu falei que escolas em Nova York estavam mandando os alunos de volta para casa, encerrando as aulas presenciais para ocupar os seus espaços com migrantes ilegais, isso em Nova York.
Lembram disso? Eu falei no começo da semana. Bem, Elon Musk comentou esse fato e fez um alerta também preocupante para os nova-iorquinos. Ele disse o seguinte: em breve as cidades ficarão sem escolas para desocupar. Então eles virão buscar suas casas, disse Elon Musk numa nota, um post no X. Pois é, faz sentido, não é? Claro que as escolas foram desocupadas porque os nova-iorquinos, a prefeitura de Nova York, sabia de que um frio intenso estava para chegar. E os migrantes ilegais, claro, vivendo em condições subhumanas numa cidade de tendas, precisavam sim ser abrigados. O interessante é que desalojaram crianças de escolas ao invés de colocar os migrantes em prédios abandonados, enfim, porque as escolas já tinham toda a infraestrutura para abrigá-los do frio. Mas faz sentido porque isso também está dentro de um projeto que foi anunciado com muita antecedência lá em Davos pelo Fórum Econômico Mundial. Você não terá nada, mas será feliz. Entre o nada, claro, estão as residências particulares. Daqui a pouco isso será um luxo para uma pequena elite, claro. O resto do povão não terá direito nem à sua propriedade privada. Pelo menos é isso que está prevendo Elon Musk. Bem, agora o momento Biden. Eu tenho falado aqui que Biden vê fantasmas. Aliás, eu disse isso na live de ontem, lembram? Pois é, o espetacular, o fenomenal Biden aprontou novamente. Na quinta-feira, durante um evento na Carolina do Norte, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começou a procurar em público a congressista democrata Deborah Ross, garantindo que tinha acabado de posar com ela para uma fotografia. Ele disse do púlpito: "Onde está Deborah?" Porém, Deborah não estava no evento. Aliás, ela estava longe, ela estava em Washington, D.C., mas Biden ainda fez questão de dizer: "Acabei de tirar uma foto com ela, provavelmente foi por isso que ela foi embora." Pois é, ela não estava lá, claro. Esse é o momento Biden do dia. O homem que preside um país que está bem pertinho de entrar na Terceira Guerra Mundial, provocar a Terceira Guerra Mundial com a Rússia, não é não? Deus tenha piedade de nós. À tarde eu volto às 4 da tarde, se Deus quiser. Tinha probleminhas aqui, mas já foram solucionados. Então, eu a garanto. Às 4 eu volto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E considere inscrever-se nesse canal. Inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Se você já é inscrito, dá uma fiscalizada. Muita gente tem me dito: eu me inscrevi ontem e hoje fui ver, não estava mais inscrito. Pode ser que isso também tenha acontecido com a sua inscrição. Pois é, mistérios, não é? Até depois, até às 4 da tarde, se Deus quiser. I also want to mention Congressman Deborah Ross. Where's Deborah? I just had my picture taken with her. That's probably why she left. No, all kidding aside. Anyway, she couldn't be here, actually. That's not true. I got it mixed up. I got it mixed up. I got it mixed up. Mixed up. Mixed up. Mixed up. I got it mixed up. I also want to mention Congressman Deborah Ross. Where's Deborah?